Fala sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito do máximo divisor comum, ok? Vou direto à prática aqui, né? Já é a terceira vez que estou gravando essa aula hoje. Ai, deu um monte de coisa errada com o prof hoje, mas tudo bem. Vamos lá pela terceira vez dar essa aula. Pessoal, na aula de hoje, falando a respeito de máximo divisor, uma coisa que a gente precisa lembrar aqui é o que é um divisor, certo? O que é um divisor? O divisor são todos aqueles números que nós dividimos. Por exemplo, aqui, ó, quem são os divisores de 30? Né? Quem são os divisores de 30? Pessoal, os divisores de 30 são todos os números que, se eu fizer uma divisão aqui, ó, por exemplo, 30 dividido por 2, dá 1, ou melhor, dá 2, sobra 1, desce o zerinho, dá 5, dá 10, e deu 0. Ah, se deu resto 0, o número 2 é um divisor. Certo? Beleza? Beleza. Aí, gente, olha só. Outra coisa, vamos lá. Já lembramos o que são os divisores, certo? Nós sabemos também, né, como descobrir lá todos os divisores, né? Nós já vimos isso nas aulas passadas, como determinar os divisores. E aí, quando nós falamos, beleza, já sabemos o que é divisor, vamos falar agora de máximo. Máximo o que é? Máximo algo do máximo, né? O maior que tiver. Então, por exemplo, aqui, ó, os divisores de 30, né? Qual que é o máximo divisor de 30? É o próprio 30, certo? O máximo divisor, é o maior divisor de 30 aqui. Beleza? Só que nós estamos falando de máximo divisor comum. Então agora, gente, nós vamos começar a trabalhar com dois números ao mesmo tempo. E nós queremos saber qual que é o máximo divisor comum, qual que é o divisor maior que está nos dois grupos, certo? Qual que é o máximo divisor comum entre 30 e 36? Aqui, ó, nós temos aqui em verde já os divisores que estão em comum nos dois, certo? O 1, o 2, o 3 e o 6 estão nos dois grupos. Qual que é o maior deles? Qual que é o máximo? O número 6. Então, qual que é o máximo divisor comum entre 30 e 36? É o número 6. Onde está escrito isso? Aqui, ó. Máximo divisor comum de 36 é o 6. Beleza? Vamos ler o quadrinho aqui, ó. Considerando dois ou mais números naturais diferentes de zero, chamamos de máximo divisor comum destes números o maior de todos os seus divisores comuns, certo? Então, ó, você encontra lá quem são os divisores, pensa aí quais são os divisores dos dois números. O que for maior nos dois grupos, em comum dos dois grupos, esse é o máximo divisor comum. Professor, não entende ainda? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Máximo divisor comum agora entre 32 e 40. Pessoal, vamos fazer aqui ó, o grupinho dos divisores de 32, grupinho dos divisores de 40. Temos o 2, o 4, o 8 e o... melhor, 2, o 1, o 2, o 4 e o 8, né? Em comum nos dois grupos. Qual que é o maior? Ó, a apostila de vocês errou aí, hein? Qual que é o maior? O 8. O 8 está nos dois. Qual que é o máximo divisor comum? Ou seja, MDC de 32 e 40, então, o número 8, que está nos dois grupos e ele é o maior. Beleza. Professor, mas toda vez eu tenho que fazer todos os divisores e daí selecionar? Não. Tem um jeito mais fácil, gente. O jeito mais fácil de nós fazermos isso é por decomposição em fatores primos, né? Se você já aprendeu isso aí, né? Você já está utilizando aí faz um bom tempo já, né? Já utilizamos em outras matérias também. Agora, gente, deixa eu apagar isso aqui, né? Isso aqui foi da outra aula que eu já gravei, né? Pessoal, decomposição então em fatores primos para descobrir o máximo divisor comum. Vamos lá, gente. Seguinte, você vai decompor os dois números, tá? Vou fazer com um exemplo, ó. Máximo divisor comum entre 36 e 54. Você vai decompor o 36 aqui normal, em fatores primos, tá? Lembra lá do menor para o maior, né? Até chegar no 1 aqui. Beleza? Decompôs aí 36. Agora você vai decompor também o 54. Decompôs aí. Chegou lá no resultado? Deixa eu ver se está gravando dessa vez. Ah, está gravando ainda. Beleza. Agora, gente, vocês vão identificar quais fatores estão em comum nos dois. Então, ó, olha aqui, ó, olhando aqui para o 36 e para o 54, eu tenho o número 2 aqui e aqui. Certo?
Já foi aqui, fiz um parzinho. Esse 2 aqui tem parzinho para fazer lá? Não tem. Então não vou circular ele. Vou circular o 3, porque o 3 tem um parzinho para fazer aqui. Certo? E esse 3 aqui, ó, ele tem um parzinho lá também, ó. Certo? Aí sobrou um 3 aqui, também não tem parzinho do outro lado. Então não vou circular ele. Agora, olha que massa, gente. Para você descobrir o máximo divisor comum, só você multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Quem que é o máximo divisor comum entre 36 e 54? É o número 18. Fechou. Só isso que você tem que fazer. Legal pra caramba, né? Vamos fazer um outro ali. Deixa eu apagar algumas coisas. Apagou aqui, apagou ali. Foi. Olha lá. Máximo divisor comum entre 36 e 50. Opa, esse já foi. Máximo divisor comum entre 12 e 30. Decompõe em fatores primos. Fez certinho aí, ó. 2, veio 6 pra cá. É divisível por 2 ainda. Divide por 2, virou 3. Agora não é mais divisível por 2, mas é divisível por 3. Então dividiu por 3, veio 1 pra cá. Show. Agora fez a mesma coisa no 30, né? Identifica quem está em comum nos dois. Ó, tem um 2 aqui para fazer parzinho aqui do outro lado, né? Tem outro 2 lá? Não tem. Então esse aqui não vou usar. Mas vou usar esse 3 aqui, porque o 3 tem um parzinho lá. O 5 tem parzinho no outro? Não tem. Então agora, ó, só 2 vezes 3 dá 6. Quem que é o máximo divisor comum entre 12 e 30? É o número 6. Dá para você escrever assim já, ó. MDC, abre um parênteses, né? 12,30, fecha parênteses, igual a 6. Legal? Facinho, não é? Facinho. Eu achei facinho esse jeito de fazer, gente. Vocês acharam facinho também? Você vai falar pro prof aí no comentário. Você achou facinho? Fala pra mim aí no comentário desse vídeo. Vamos lá? Módulo 78. Pessoal, agora, ó, esse mais um jeito de você descobrir um máximo divisor comum, tá? Utilizando o algoritmo de Euclides. Eu não acho esse aqui tão facinho, mas tem gente que é muito espertinho e consegue fazer. Vamos tentar. Ó, vamos fazer o máximo divisor comum agora entre 20 e 12, tá? Então primeiro você vai fazer esse joguinho da velha aí, tá? Faz o jogo da velha aí, igual tá aqui na apostila. Daí você vai posicionar o 20 e o 12, tá? Posiciona o 20 e o 12 aí, um do ladinho do outro nessa linha do meio aqui, ó. Sempre vai ter 3 linhas, tá? Para você escrever. E aí as colunas vai depender dos números que você vai fazer o máximo divisor comum, tá? Como é o 20 e o 12, você vai colocar o maior aqui e o menor aqui, tá? Maior aqui, menor aqui. Aí, vai fazer a divisão aí. Se você fosse dividir o 20 por 12, né? Você ia fazer o seguinte lá, ó. Você tem o 20 aqui, divide por 12, vamos ver, vai dar por 1, né? Por 1 vai dar 12 e sobrou 8. Aí olha só o que você vai fazer. Aqui eu teria que colocar uma vírgula aqui e acrescentar o zero, né? E continuar. Quando chega na vírgula, você já para o cálculo, tá? Só até a vírgula você vai fazer dessa vez. Aí, ó, você vai colocar tudo que deu de resultado aqui já, né? Coloca o número 1 aqui. E o resto vai vir aqui embaixo, ó. Tá? O resto da divisão de 20 e 12 vem aqui embaixo, é o 8. Agora, feito tudo isso, para continuar a continha, você vai pegar esse 8 aqui, tá? Como deu o resto 8, você vai trazer o 8 aqui, ó. Tá bom? Vou continuar aqui embaixo, ó. Trouxe o 8 para cá, agora você vai fazer essa divisão aqui, ó. 12 dividido por 8, tá? 12 dividido por 8, vamos ver, dá 1 aqui, vem o 8 para cá, sobrou 4, e já vou ter que pôr a vírgula aqui, né? Vai ter que pôr a vírgula para o cálculo. Coloco 1 aqui, né? E o resto, que é 4, coloco aqui embaixo, tá? Como o resto ainda não é zero, vou trazer esse 4 para cá, ó. Beleza? Vou continuar aqui embaixo. Daí, ó, 8 dividido por 4. Ah, se você fosse fazer 8 dividido por 4, você já ia fazer de cabeça, né? Mas eu vou fazer aqui a continha, ó. 8 dividido por 4 dá 2 aqui, dá 8 certinho, e sobrou o resto 0. Então, ó, o 2 você vai pôr aqui em cima, né? E o resto você põe aqui embaixo. Como já deu o resto 0, nós já encontramos o MDC entre 20 e 12. Quem que é? É o número 4. Legal, né? Fala a verdade, é legalzinho também. Beleza? Então, o máximo divisor comum entre 20 e 12 é o número 4. Feito, gente. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Máximo divisor comum entre 280 e 42, né, utilizando aí o algoritmo de Euclides.
Ó, coloco 280 e o 42 aqui, né? E vamos fazer a continha lá, ó. 280 dividido por 42. Gente, aqui já vai dar 6, ó. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes... Oh, desculpa, coloquei um número errado. 6 vezes 4 dá 24, com mais 1, 25. Beleza? Sobrou 28. É isso? É isso, sobrou 28. Agora, ó, já ia ter que pôr a vírgula, né? Não põe a vírgula, não. Já joga o 6 aqui, que foi a resposta que você encontrou. E o 28, que é o resto, joga aqui embaixo, tá bom? Agora, como o resto ainda não é zero, vou trazer ele para cá, tá? Trouxe para cá. Agora, 42 dividido por 28. Vai dar 1, né? Aqui, ó, vai dar 28 aqui embaixo. Agora vai dar 14 de resto. Ih, 14 já tem que pôr a vírgula. Parou, então. Coloco 1 aqui em cima e jogo o resto aqui para baixo. Foi? Agora 14 vai vir para cá para a gente continuar a continha. 14 veio para cá. Já viu que ele fez mais uma coluna aqui do lado para a gente poder continuar? Já fez, né? Agora, ó, vamos fazer aqui, ó, essa divisão aqui no meio. 28. Percebeu que sempre quem vai ser dividido está aqui no meio, né? E é a última linha, tá? A última coluna aqui. 28 dividido por 14 dá por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 dá 2. E sobrou o resto 0. Ó que show. Coloco o 2 aqui em cima, né? Coloco o resto aqui embaixo. E já encontramos o máximo divisor comum, que é o 14. Fechou, gente. Já descobrimos quem é o máximo divisor comum. Legal também, né? Estou fazendo isso aqui para vocês terem as duas opções para vocês encontrarem os máximos divisores comuns. Deixa eu ver se está gravando ainda. Está gravando, graças a Deus. Beleza? Vamos lá. Números primos entre si. Pessoal, o que são números primos entre si? Os números primos entre si são aqueles números que não tem nenhum, ó, que só tem o 1 como divisor comum. Olha o 8 e o 9, ó, eles são primos entre si porque, ó, tá vendo os divisores do 8 aqui? Ó, 1, 2, 4 e 8, certo? Olha os divisores do 9, 1, 3 e 9. Perceberam que apenas o número 1 é comum? Isso quer dizer que o 8 e o 9 são primos entre si. Facinho, né? Para quem já sabe que são números primos, aqui primos entre si ficou fácil. Deixa eu citar outros exemplos aqui. O 11 e o 35. Ó, gente, o máximo divisor comum entre 11 e 35 é 1. Se você fizer todo aquele algoritmo lá, ou se você fizer lá aquela... por fatores primos lá, né? Pela decomposição em fatores primos, né? Você vai descobrir que o máximo divisor entre os dois dá 1. E sempre que o máximo divisor comum entre os dois for 1, os números são primos entre si. Ó, concluímos que o 11 e o 35 são primos entre si. Show? Algumas observações importantes antes da gente já finalizar essa aula. Primeira, números primos entre si é diferente, ou melhor, os números primos são diferentes dos números primos entre si, tá? O que são números primos mesmo? São aqueles números que são divisíveis só por um e por ele mesmo. O que são primos entre si? Os primos entre si são dois números que só têm o 1, né, em comum entre os dois, certo? Como divisor comum entre os dois. Segunda observação, números que são primos entre si não são necessariamente primos individualmente, né? Mesma coisa que a gente falou lá antes, ó, o 8 e o 9, eles são primos entre si, mas eles não são números primos, né? Porque o 8, ele é divisível por 2, ele é divisível por 4, né? Então ele não é um número primo. O número 9 também não é primo, porque 9 é divisível por 3. Beleza? Continuando, terceiro ponto, dois números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Então, ó, o 11 e o 12 são primos entre si, 124 e o 125 são primos entre si também, porque eles são consecutivos, né? São consecutivos aí nos números naturais. Quarta observação, dois ou mais números primos diferentes, quaisquer, são sempre primos entre si. Dois ou mais números primos diferentes, quaisquer, são sempre primos entre si. Então, ó, nós temos aqui, ó, o exemplo de alguns números que já são primos, né? Então, 13 é número primo, 23 é número primo. Se eles são números primos, automaticamente eles são primos entre si. 41, 47, 59 são primos, né?
e eles são primos entre si também. Ok? Quinta observação. Considere os números A e B. Né? Estranho falar isso, né? Porque isso aqui é letra. Só que eles representam números, tá bom? Considere os números A e B, seja quais eles sejam, como sendo primos entre si. Imagina aqui, ó, o número 3 e o número 2, tá? São primos entre si. Se um número natural qualquer for divisível por A e por B, ele será divisível pelo produto A e B. Eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Eu falei que o 36 ele é divisível por 3, beleza? E ele é divisível por 2, certo? E 3 e 2 são primos entre si. Ok? Então, se nós multiplicarmos, gente, 3 e 2, 3 vezes 2 dá 6, não é? Automaticamente você já pode ter certeza que o 36 é divisível por 6 também. Show? Pessoal, parte teórica seria isso. Vamos lá para os exercícios que eu já selecionei lá para vocês. Vamos lá. Aí. MMC vocês já fizeram. Já corrigiram também, né? Vamos lá. MDC aqui, ó. Página 83, então você já pode fazer o exercício número 1. O que mais? O exercício número 3 da página seguinte, o 5 e o 6 também, né? Aqui eu dei um exemplo, ó, que está pedindo o máximo divisor comum entre 3 números. Então, ó, você faz aí, decompõe fatores primos e vê quais números que estão em comum nas 3 continhas, tá bom? Vai fazer o número 6 também. O que mais? Lá. Do módulo 77, né? Página 86, você vai fazer o exercício 1 e 2. Exercício número 6 da página 87. Aqui, ó, do módulo 78, né? A respeito do algoritmo de Euclides. Lembra que tem que fazer desse jeito aqui, tá bom? Vai fazer lá exercício número 1. Pode fazer também aqui, ó, na página 90, né? Os números primos entre si. Vai fazer exercício 1, o número 2 e acabou. Beleza? Ó, qualquer coisa dá uma voltadinha aí, né? Pra ver a teoria de novo. Ou, de repente, se não conseguiu anotar aí os exercícios, volta um pouquinho no vídeo também. E vai anotando os exercícios. Se precisar, pode utilizar aqui as resoluções que o professor trouxe, tá? Para você corrigir a sua tarefa depois que tiver feita. Show? Pessoal, encerramos a nossa aula por aqui. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Nos vemos aí na próxima aula. Valeu, até mais!